Boa tarde, meus irmãos. Mais um dia, mas essa tarde que nós vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. E é sempre um prazer estar aqui podendo dividir um pouco da Palavra de Deus. Vamos orar, iniciando esse tempo de oração? Senhor, obrigado pelo tempo que estamos aqui, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade de ouvir e de estudar a sua Palavra. Que nessa tarde o Senhor esteja falando aos nossos corações, instruindo as nossas vidas e trazendo modificação também para nós, para as nossas mentes, para os nossos corações e para o nosso comportamento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Essa tarde, meus irmãos, eu gostaria de relembrar aos irmãos sobre aquele sistema que eu ensinei em outras lives, como que a gente pode resumir a palavra de Deus, ter toda a palavra de Deus em nossa mão, na palma da nossa mão. Lembrando, talvez alguns irmãos já lembram disso aí. Letra C, letra I, letra C, letra I e letra C. Nós estamos memorizando a palavra de Deus, tendo ela em nossa mão. Letra C, criação. Israel, Cristo, que é a figura central, igreja e consumação. A criação, ela vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Tudo ali é novidade, tudo ali é novo. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Depois Israel, é de Gênesis capítulo 12, da chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, até Malaquias, o final do Antigo Testamento. Ali está tudo ali que fala ali no Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 12 até Malaquias, é referente à nação de Israel. Depois a figura central, Cristo, a letra C, é os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão falar aí sobre a vida de Jesus Cristo, a biografia de Jesus Cristo aqui na Terra. Seu nascimento, seus ensinamentos, como ele cresceu aqui na Terra, a sua crucificação, sua morte, sepultamento e ressurreição. Fala ali sobre a vida de Jesus Cristo. Depois, igreja, letra I, vai de Atos até Judas. Atos mostra ali o nascimento da igreja aqui na Terra. E depois, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, até Judas, são todas elas cartas que foram direcionadas para as igrejas. Cartas que foram direcionadas para instruir igrejas, para corrigir os irmãos que viviam errado, para doutrinar. Então, são cartas direcionadas para igrejas. Desde Atos até Judas, fala sobre a igreja. E o último dedo, letra C, é a consumação, o final de todas as coisas. É um livro escatológico, um livro profético, o livro de Apocalipse. Memorizando isso na palma da sua mão, você pode ter toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, aqui sistematizada na sua mão. Em outras lives, nós fizemos várias outras comparações, usando a Bíblia na mão. Nós vimos a criação e a consumação. Nós também vimos Cristo e Israel. E hoje eu gostaria de comparar dois dedos, falar sobre Israel e falar sobre a igreja. E fizemos essas comparações, mostrando que são povos diferentes e como Deus também trabalhou na vida de cada nação, na vida de cada povo, Israel e igreja. Nós sabemos que Israel ele teve seu início ali em Gênesis capítulo 12 e até Malaquias, ali o foco ali é contando a história da nação de Israel. Em Gênesis capítulo 12 nós vemos o nascimento da nação, que foi chamada em Abraão. E depois de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, e Israel ele teve seus 12 filhos, o qual se formou as 12 tribos da nação de Israel. Deus trabalhou com essa nação. Só que Deus deixou essa nação de lado porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. É o povo de Deus, só que eles foram rejeitados temporariamente porque eles rejeitaram o Messias. Daí Deus começou a trabalhar com outro povo. Atos capítulo 2. Deus ali edificou a sua igreja. E este povo, ele não faz somente parte da nação de Israel, mas é qualquer pessoa, de qualquer lugar que crê em Jesus Cristo, ele faz parte desse povo que é chamado igreja. E hoje nós vivemos o que é chamado de tempo da igreja. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo começa a fazer parte da sua igreja. É um povo especial a qual Jesus Cristo está trabalhando. Ele vai terminar esse trabalho com a igreja no dia do arrebatamento. Quando o corpo de Cristo estiver formado, Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Daí sim, depois ele volta a trabalhar com a nação de Israel, que estava temporariamente rejeitada. Daí Jesus Cristo começa a trabalhar então com a nação de Israel no período da tribulação. E é nesse período da tribulação que a nação
Ali a maioria das pessoas eles vão se converter a Jesus Cristo. Então eles vão aceitar o Messias que eles tinham rejeitado. Eles vão olhar para aqueles que eles transpassaram, eles vão se arrepender ali dos seus pecados. E Deus volta a trabalhar com essa nação. E eu gostaria de comparar alguns textos da Bíblia que mostram essa diferença entre Israel e entre a igreja. Nós vamos ver, primeiro aqui, comparando Israel com a igreja, que Israel ela foi criada em Abraão. E nós vamos depois comparar como que a igreja foi criada. Israel foi criada em Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, eu vou ler dos versículos 1 até o 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos então que a nação de Israel ela foi criada em Abraão. Deus chamou Abraão e falou para ele sair lá da sua terra, onde ele estava ali na Caldeia, Ur dos Caldeus, para ele ir para uma terra onde que mana leite e mel. E Deus ia dar essa terra para a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão é a nação de Israel, todos os judeus. É onde eles se estabeleceram depois, como nós vemos na história, desde Gênesis capítulo 12. Agora, comparando com a igreja, já que a nação de Israel nasceu em Abraão, nós vamos ver que a igreja ela foi criada em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. Perceba que a nação de Israel já existia, só que Jesus Cristo agora falou: eu edificarei a minha igreja, colocando que era algo futuro, que Jesus Cristo iria fazer. Eu vou edificar a minha igreja. E Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui os versículos 11 até o 16. É um texto que mostra que a igreja ela foi formada em Jesus Cristo, ela foi criada em Cristo. E olha só o que esse texto diz, Efésios capítulo 2, do 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Perceba que está falando de dois povos aqui, gentios e judeus. E nós, como gentios, estávamos separados da comunidade de Israel. E estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele usou judeus e gentios, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele fez um, que é a sua igreja. Fez um novo homem ali, que é a sua igreja. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade a aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Israel, a nação de Israel, sempre foi o povo de Deus a qual Deus trabalhou. Só que Deus rejeitou temporariamente esta nação porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Mas qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, como João diz, Jesus veio para o que era seus, a nação de Israel, mas os seus não receberam. Mas qualquer um que recebeu a Jesus Cristo se torna agora filho de Deus. A igreja ela foi criada em Cristo. A nação de Israel ela foi criada a partir de Abraão, sendo também plano de Deus. Outra comparação com Israel e igreja, nós vamos ver no Antigo Testamento que Israel era conhecida como a esposa de Deus. Olha só, Isaías, capítulo 54, versículo 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aqui Deus falando aqui com a nação de Israel. Ele reconhece a nação de Israel como sua esposa. Aqui faz uma referência a Isaías falando que Deus é o marido da nação de Israel. E nós vemos no Antigo Testamento sempre essa referência. A Israel sendo olhada sempre como a menina dos olhos de Deus, né? Sempre uma referência a Deus Pai.
Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja, comparando com Israel, a igreja é conhecida como a noiva de Cristo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 4, fala assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A igreja, ela pertence a outro, que é a Jesus Cristo. E Efésios também diz isso. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Novo Testamento identifica a igreja como a noiva de Jesus Cristo. Enquanto Israel é identificado como esposa de Deus, a igreja é identificada como a noiva de Jesus Cristo. Perceba que são povos diferentes, não são a mesma coisa. Muitos acreditam que a igreja é continuação de Israel. Só que a palavra de Deus mostra que são povos distintos. Israel é uma nação e a igreja é outro povo. Outra comparação que nós podemos fazer com a nação de Israel e com a igreja é que na nação de Israel, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanente nas pessoas. Ele não habitava e ficava lá como é na igreja. Ele fazia a sua função e depois ele poderia sair da pessoa. Isso não significa que ela perdia a sua salvação. Mas vamos comparar aqui alguns textos. Primeiro nós vamos ver que o Espírito Santo poderia entrar numa pessoa ali no Antigo Testamento para dar ela capacidade para ela fazer algum tipo de trabalho. Olha só Êxodo, capítulo 31, eu vou ler aqui os versículos de 1 até 3, e olha só o que diz aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. O Deus aqui ele escolheu esse homem, Bezalel, para que ele pudesse ali ter sabedoria para construir todas as coisas que Deus tinha dado ali no Monte Sinai, que era o tabernáculo. Todos aqueles utensílios do tabernáculo, Deus encheu este homem do Espírito Santo para que ele pudesse ter capacidade e sabedoria. Perceba que o Espírito Santo entrou nele para fazer uma função, dar habilidade a ele para que ele pudesse construir todas as coisas ali do tabernáculo. Olha só, outra coisa que nós podemos aprender também ali no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo é que ele poderia sair do homem quando ele queria. Isso não significa que o homem perdia a sua salvação, mas depois de cumprir aquilo que ele queria, ele poderia sair do homem. Olha só, Juízes, capítulo 16, versículo 19 a 20, vai falar sobre Sansão. E olha só o que diz aqui. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Nessa situação, Dalila enganou Sansão para que ele pudesse falar da onde vinha a sua força. Ele acabou revelando da onde vinha a sua força, falando que era de Deus, falando que ele não poderia cortar ali também as suas tranças, seus cabelos. Depois que foi cortado, o Espírito Santo ele saiu dele. Isso não significa que Sansão ele perdeu a sua salvação, mas ali a função que o Espírito Santo dava para ele, a sua habilidade, a sua grande força, ele perdeu. E o Espírito Santo acabou saindo da vida dele, assim como lhe aprazia sair naquele momento. Um outro texto que vai mostrar isso também é 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Nós vemos aqui agora sobre quando Davi ele foi ungido para ser rei da nação de Israel.
Samuel foi lá, diante da família de Davi, ungiu a Davi. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a habitar em Davi, dando capacidade para ele, para que ele pudesse reinar toda a nação. E naquele momento também, ali nós vemos Saul sendo rejeitado diante de Deus como rei da nação, que o Espírito Santo saiu dele e ele perdeu essa capacidade de reinar ali sobre a nação de Israel. Perceba então no Antigo Testamento que o Espírito Santo poderia entrar numa pessoa e também poderia sair de uma pessoa. Até Davi, quando ele pecou, no caso de Betseba, ele rogou para Deus para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Olha só o que diz Salmos, capítulo 51, versículo 11, que vai falar sobre a oração de Davi, quando ele se arrependeu do seu pecado. E olha só o que ele diz aqui: não me repuses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi ele sabia que era assim que Deus trabalhava no tempo aqui do Antigo Testamento, que o Espírito Santo poderia entrar numa pessoa e também poderia sair. Isso não significa que ela perdeu sua salvação, mas ela perdeu ali a presença de Deus, a habilidade que Deus tinha dado para que ele pudesse reinar sobre a nação de Israel. Então era assim que o Espírito Santo trabalhava na nação de Israel no Antigo Testamento. Mas vamos ver como que o Espírito Santo trabalha no Novo Testamento? No Novo Testamento, a sua igreja ela não perde a presença do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela recebe a Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a habitar nela e ela não perde mais a presença do Espírito Santo. Olha só, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo ele é colocado em nós também como uma garantia que nós vamos receber a nossa herança no céu, é a salvação eterna ali com Jesus Cristo, a nossa morada celestial. E enquanto isso, o Espírito Santo está habitando dentro de cada crente. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e de nós ele não mais sai. Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo. E essa referência que Paulo ele vai dar também aqui no livro de Efésios, que nós não devemos fazer isso. Evitar, não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós com os nossos pecados, com nossa má conduta. Mas perceba que nós não perdemos a presença do Espírito Santo. Nós não perdemos também a salvação. O Espírito Santo não sai de nós quando nós pecamos, mas ele fica lá dentro e ele pode se entristecer. Com o nosso pecado, nós não perdemos a salvação nem a presença do Espírito Santo, mas nós podemos manchar nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, Israel podia perder, alguém ali da nação de Israel podia perder a presença do Espírito Santo, mas na igreja não. A igreja é diferente da nação de Israel. São povos distintos. Mais uma comparação com a nação de Israel e a igreja, nós vamos ver que Israel ele possuía bênçãos específicas e bênçãos terrenas, coisas aqui da terra. Olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 18, diz assim, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Aqui Deus estava abençoando aqui Abraão e a sua descendência, a nação de Israel, e prometeu para eles dar uma terra aqui na terra, que vai desde o Egito até o grande rio Eufrates. Esse versículo ele vai se cumprir literalmente no milênio, onde Israel ele vai possuir toda essa terra. No Antigo Testamento nós vemos que Israel nunca conseguiu, desde o Egito até o rio Eufrates, possuir toda aquela terra. Ele chegou próximo no período do rei Salomão. Só que ainda não se cumpriu essa palavra, isso vai se cumprir ainda no milênio. Mas perceba que as bênçãos para a nação de Israel são bênçãos terrenas, aqui da terra. Agora nós vamos ver quais são as bênçãos da igreja. E as bênçãos da igreja são celestiais, são bênçãos espirituais. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos da igreja são diferentes para as bênçãos
de Israel. Algumas pessoas acreditam que igreja é continuação de Israel, mas perceba que a igreja nunca possuiu aquela terra qual Deus prometeu aqui, uma terra que emana leite e mel, a terra de Jerusalém, aqui na terra, mas as bênçãos da igreja são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais. E nós já possuímos todas essas bênçãos. Só basta agora a gente viver essas bênçãos que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Outra comparação, Israel e igreja. Nós veremos que Israel ele é direcionado por 3 ofícios no Antigo Testamento. O ofício do profeta, do sacerdote e do rei. Deus deu esses ofícios para a nação de Israel para que a nação aqui na terra pudesse ser dirigida por esses ofícios. O profeta era o representante de Deus para o povo, aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo, uma mensagem para que eles pudessem arrepender, a mensagem falando a respeito do Messias que viria. O sacerdote era o representante do povo perante Deus, era aquele que orava a Deus em favor do povo, aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo pelos seus pecados. E também tinha o rei, que era aquele que era responsável por governar a nação de Israel e guiar toda a nação ali para adorar a Deus, em adoração a Deus. Profeta, sacerdote e rei. A nação de Israel era orientada por esses 3 ofícios. E 1 Reis, capítulo 1, versículo 34, vai mostrar esses 3 ofícios, em um versículo só. Diz assim: Zadok, o sacerdote, com o profeta Natã, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombetas e direis: Viva o rei Salomão. Esse versículo mostra o sacerdote, o profeta e o rei. E a nação de Israel tinha esses 3 ofícios a qual direcionava a nação aqui para adorar a Deus. Agora a gente vai ver que a igreja é diferente. Ela não tem esses 3 ofícios. Só que a igreja ela é direcionada por dons. Deus deu dons para cada membro do corpo de Cristo. E olha só o que diz Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. Diz assim: E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Então, a palavra de Deus nos mostra que a igreja é direcionada por dons. 3 textos aqui no Novo Testamento vai mostrar uma lista de dons que Deus deu para a igreja. Romanos vai mostrar isso. 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, também vai mostrar isso. E Efésios também, capítulo 4, nos mostra que a igreja é direcionada por dons. Israel foi direcionado ali pelos 3 ofícios, mas a igreja é direcionada por dons. Para a gente entender o plano de Deus aqui com a nação de Israel, nós sabemos que a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 11 e 12, fala assim: Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A nação de Israel foi um povo escolhido por Deus em Abraão para que servisse a Deus aqui e evangelizasse todo esse mundo. Só que a nação de Israel rejeitou o Messias. Então Deus começou a trabalhar com outro povo, que é a igreja. Existe um texto no Novo Testamento que é Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que vão explicar sobre o plano de Deus na vida ali da nação de Israel. E olha só o que Paulo ele fala sobre os seus irmãos. Paulo sendo judeu também, israelita, olha só o que ele fala sobre os seus irmãos. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5, olha só o que Paulo diz. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação,
o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo aqui ele tinha esse grande desejo pela salvação da nação de Israel. Só que ele entendia que a nação de Israel foi rejeitada como nação rejeitada temporariamente, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. E Paulo aqui ele até fala, se fosse possível, eu preferia estar separado de Cristo se isso trouxesse a salvação para a nação. Só que ele sabia que isso não era possível, porque a salvação é individual. Cada pessoa precisa crer em Jesus Cristo, cada pessoa precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E em Romanos capítulo 9, 10 e 11, vão falar sobre a nação de Israel, o plano de Deus, o plano que ele tem sobre a nação de Israel. Romanos capítulo 9 vai falar sobre o passado de Israel, como que eles foram eleitos. O Romanos capítulo 10 vai falar sobre o presente de Israel, a sua rejeição, que Deus rejeitou eles temporariamente, não para sempre, mas temporariamente. E o capítulo 11 de Romanos vai falar sobre o futuro da nação, que é a salvação de Israel. Olha só no capítulo 9, eu quero ler somente o versículo 13, vai falar sobre o passado de Israel, como que Israel ele foi escolhido. Capítulo 9, versículo 13, diz assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto não está dizendo sobre salvação, não está falando que Jacó foi salvo e Esaú Deus escolheu para ser condenado. Mas Jacó foi escolhido, eleito, Deus amou Jacó ali para que dele surgisse a nação de Israel. E de Jacó depois veio os 12 patriarcas. Esaú foi rejeitado ali por Deus para dar continuidade à bênção ali da nação de Israel. A bênção que Deus tinha dado a Abraão e a Isaac. E essa bênção ele passou para Jacó, mesmo Jacó sendo mais novo do que Esaú e Esaú sendo o primogênito, porque Esaú rejeitou também a sua primogenitura. Então esse texto aqui está falando sobre a eleição de Israel. E o capítulo 10 vai falar sobre o presente de Israel, como que eles vivem hoje. E hoje eles vivem numa rejeição temporária por Deus. Olha só, Romanos capítulo 10, eu vou ler aqui os versículos 19 até o 21, diz assim. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Aqui mostra que a nação de Israel rejeitou a Deus, rejeitou o Messias. E o Messias foi achado por um povo que não era a nação. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, ele faz parte agora do corpo de Jesus Cristo. Mas a nação de Israel, como eles como nação, rejeitaram ao Messias. E por isso Deus rejeitou agora temporariamente a nação de Israel. Deixou eles um pouco de lado para trabalhar com outro povo. Povo de qualquer nação deste mundo. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo faz parte agora do povo de Deus, que é a igreja. Mas Israel foi deixado de lado temporariamente. Só que Romanos, capítulo 11, vai falar sobre o futuro da nação de Israel e a sua futura salvação nacional. E olha só, Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 29, é uma profecia a respeito da salvação de Israel, a salvação nacional de Israel. Diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento à parte em Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Perceba que Romanos, capítulo 9, tem uma promessa específica falando da salvação nacional aqui da nação de Israel. E essa salvação vai acontecer no período da tribulação, quando Deus terminar o seu trabalho com a igreja. Quando houver o arrebatamento, Deus volta a trabalhar agora com o seu povo, a nação de Israel. Aqueles que estavam rejeitados temporariamente vão trazer agora de novo para o centro das atenções. E Deus vai trabalhar agora novamente com esse povo e eles vão se render ao senhorio de Jesus Cristo.
Existe um texto no Novo Testamento que é Mateus, capítulo 23, versículos 37 ao 39, que eles resumem Romanos capítulo 9, 10 e 11. Lembrando, Romanos capítulo 9 fala do passado de Israel. Romanos capítulo 10 fala do presente de Israel. E Romanos capítulo 11 fala do futuro da nação de Israel. E esses versículos aqui, esses 3 versículos, Mateus 23, do 37, 38 e 39, eles resumem Romanos 9, 10 e 11. E olha só o que diz nesses versos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quiseste. Aqui está resumindo o passado na nação de Israel. Eles sempre rejeitaram Jesus Cristo. Não quiseram ali ficar debaixo das asas de Jesus Cristo, mas eles estavam rejeitando a Jesus Cristo, uma nação que foi escolhida por Deus, para Deus trabalhar. Jesus Cristo sempre falou que queria juntar eles, né, como nação ali, sempre cuidando deles. Só que eles rejeitaram esse cuidado de Deus, rejeitaram a salvação de Jesus Cristo, rejeitaram que o Messias do Antigo Testamento era Jesus Cristo. Então, outro versículo aqui, o 38, vai falar sobre o presente da nação de Israel. E diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso é uma referência da rejeição nacional ali por parte de Deus. Deus agora deixou a nação de Israel de lado e essa casa ficou deserta. Eles não têm mais sacerdotes, não têm mais profeta, Deus não fala mais especificamente somente ali com eles. Mas eles, se eles quiserem, ali as pessoas da nação de Israel se arrependerem de seus pecados e ir até Jesus Cristo, eles vão agora fazer parte da igreja. Só que a nação, Israel como nação, foi deixado de lado. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mas o outro versículo, o versículo 39, vai falar sobre o futuro da nação de Israel e a salvação nacional. Diz assim: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui é uma promessa sobre a salvação de Israel, que eles vão retornar a ver a Jesus Cristo e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles rejeitaram Jesus Cristo, mas no futuro eles vão aceitar novamente Jesus Cristo. E quando que será que eles vão aceitar Jesus? Quando que eles vão realmente falar, bendito que vem em nome do Senhor? Isso nós podemos ver numa referência de Zacarias, capítulo 12, versículos 10 e 11. Isso também está descrito em Apocalipse capítulo 1. Só que eu quero ler Zacarias, capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele que chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Aqui é uma referência da salvação da nação de Israel. Quando Jesus Cristo voltar no final da tribulação, que ele voltar aqui para a terra, o povo judeu vão olhar para Jesus Cristo, vão perceber as marcas ali dos cravos em suas mãos. Eles vão prantear, eles vão se arrepender dos seus pecados. A nação de Israel ali como um todo, eles vão se arrepender dos seus pecados. E Jesus Cristo vai cumprir aquilo que está descrito em Romanos capítulo 11. Que a nação de Israel vai receber a salvação ali nacional da nação de Israel. Então é nesse tempo que eles vão clamar a Jesus Cristo e vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. É neste tempo que eles vão se arrepender, depois que Deus trabalhar com a sua igreja, voltar a trabalhar com a nação de Israel, no final da tribulação ali vai haver a salvação da nação de Israel e eles vão rever novamente a Jesus Cristo. Perceba então que Israel e igreja são povos diferentes. Igreja não é uma continuidade da nação de Israel, mas são dois povos distintos. Eu queria ler uma situação de Malcolm Vlach, em seu livro Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Ele diz assim: afirmar que a igreja recebe as promessas, mas o Israel nacional não, é como fazer maravilhosas promessas para seu filho e então adotar um outro filho para depois dar a este último as bênçãos que havia prometido ao primeiro. São povos diferentes. Israel e igreja são povos diferentes. Igreja não é a continuidade da nação de Israel,
mas Deus trabalhou com a nação de Israel, deixou eles de lado e agora trabalha com o seu povo, que é a igreja. Vamos lembrar? A Bíblia na mão? Isso nos ajuda sempre a identificar melhor os conteúdos aqui da palavra de Deus. Criação, Israel, Cristo, igreja e consumação. Letra C, I, C, I, C. E assim nós podemos memorizar a palavra de Deus e começar a comparar qualquer desses tópicos, comparando entre si, e a gente começa a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, obrigado pelo aprendizado que a sua palavra nos traz. E hoje aqui nós aprendemos um pouco mais sobre a nação de Israel e sobre a igreja. Obrigado que nós fazemos parte, Senhor Deus, do seu corpo, da igreja, e nós temos bênçãos espirituais. Obrigado que o Espírito Santo habita em nós, e ele é um selo, Senhor Deus, uma garantia da nossa salvação futura, a glorificação. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e lhe rogamos a Ti também, Senhor Deus, pela salvação da nação de Israel, que ali possa ser pessoas alcançadas e eles ali possam fazer também parte da sua igreja. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos oriente a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, que vocês possam estar nos acompanhando em nossas próximas lives. Tenham uma boa tarde a todos.